Muito bom dia, meus queridos e minhas queridas. Eu vim aqui para apresentar para vocês o conteúdo desse curso de Jacques Lacan. Já de começo, na primeira aula, a gente vai falar quem foi esse cara, né? Quem que é esse subversivo, esse cara que não tinha nada para fazer da vida e quando não tinha nada para fazer da vida, lia um filósofo, lia um estruturalista, um linguista, pá, fazia uma teoria. Claro, tudo muito baseado, pautado em Freud. Aquele que leu estudou, não só leu, mas estudou Freud. Discordou de alguns pontos, acrescentou algo a mais e, claro, ele se diz freudiano. Então, a gente vai apresentar esse cara já na primeira aula. A partir da segunda aula, a gente vai apresentar o real simbólico imaginário e qual é seu papel na constituição do sujeito. Vamos dar uma breve apresentação, porque eu tô falando breve porque nós vamos trabalhar com real simbólico imaginário o curso inteiro, tá? O curso inteiro. Na segunda aula, nós vamos falar sobre o simbólico, uma aula inteira sobre o simbólico, sobre a ordem simbólica e aonde está isso nos seminários de Lacan, a influência da linguística, o estruturalismo, significante e significado, metáfora, metonímia, sincronia, diacronia, significante primordial e como se escuta isso na prática, como escuta isso no discurso do seu paciente. Na próxima, nós vamos falar sobre o real. Real e realidade, qual é a diferença? Traumas, sexo, morte, pulsão de morte. Na outra aula, vamos falar uma aula inteira sobre o imaginário. As identificações, as imagens, o imaginário na constituição do sujeito também, na gestalt ali, na formação da imagem e o imaginário na prática, como escuta esse imaginário. E aí, na sequência, nós vamos falar sobre o objeto A. O objeto A tem várias faces, né? E uma delas é o objeto causa de desejo. Então, nós vamos falar nessa aula inteira sobre objeto causa de desejo, as relações de objeto, o objeto imaginário, né? E as suas relações, o outro como objeto na ordem simbólica e o objeto real, se confrontando com esse real. Então, a gente vai escutar esse objeto, a gente vai ver esse objeto no real, no simbólico e no imaginário. Tá vendo como a gente vai trabalhar o real, o simbólico e o imaginário o curso inteiro? Depois, na outra aula, nós vamos trabalhar o objeto A como desejo do outro. Vou trazer para vocês a dialética do desejo de Hegel. Maravilhosa dialética, gente, fantástica. E o desejo do inconsciente. Na outra aula, eu vou trazer o sujeito lacaniano. O ideal de eu, o eu ideal. O esquema ótico. Tá? Alienação, separação, o sujeito da falta, a introdução do terceiro termo, a introdução de um terceiro termo que corta esse sujeito e o estágio do espelho. Depois falaremos sobre a formação da fórmula da fantasia, o esquema L, né? O esquema L, que aí você vai perceber no esquema L que como se forma esse sujeito dividido, porque para Lacan o sujeito é um sujeito dividido, né? O sujeito neurótico é um sujeito dividido, o psicótico não. E vocês vão ver isso, como é que é isso na prática também, e como você consegue visualizar isso na sessão. Complexo de Édipo e seus 3 tempos na visão lacaniana, o conceito de falo para Lacan, a metáfora paterna, nomes do pai, o pai real, o pai simbólico, o pai imaginário. Depois, numa outra aula, nós vamos ter uma aula inteira sobre sintoma e diagnósticos, traços estruturais. Depois vamos ter uma aula sobre estrutura clínica, sobre neurose, e nós vamos apresentar lá neurose obsessiva, neurose histérica e os manejos, né? Como manejar um neurótico histérico, como manejar esse neurótico, primeiro como identificá-lo e como manejar, né? Como se dá. Vou apresentar casos clínicos nessa aula, né? Vou dar exemplos de casos clínicos de neurótico histérico e neurótico obsessivo. Depois, na próxima aula, também continua estruturas clínicas, mas aí já apresentando psicose, perversão. E dentro da psicose, a gente também vai trabalhar como identificar o psicótico, como manejar esse psicótico na clínica. Qual é o manejo? Tem como tratar psicótico na clínica? Segundo Lacan, tem. Perversão. Também vou trazer casos clínicos também
característica da perversão, e como que tudo isso, baseado já no que você estudou até ali, como é que isso funciona. Vocês vão entender, é muito fácil de entender, baseado no esquema L principalmente, né? E vou trazer casos clínicos. Vamos falar sobre acting out e passagem ao ato. O que é isso, né? O tal do acting out e passagem ao ato. Também vai ser bem legal, porque isso dentro da psicose é importantíssimo a gente entender. Principalmente aquele paciente que tem ideação suicida. Vou apresentar os casos clínicos também relacionados aos acting out. Inclusive, casos de Freud. E aí, na outra aula, a gente vai trazer o RSI, o que é isso? Real, simbólico, imaginário, e o nó borromeano. E vou contar a história desse nó borromeu, por que esse nome borromeu e como se dá esse entrelaçamento desse nó, o que acontece se faltar um deles, entende? E as faces do objeto A dentro desse nó. Então, deu nó na cabeça de vocês? Não vai dar não, gente. Quando vocês chegarem nessa fase, vocês já vão estar entendendo claramente sobre o que eu estou falando. Na outra aula inteira sobre os 4 discursos impossíveis. O discurso do mestre, o discurso universitário, o discurso da histérica e o discurso do analista. E é muito interessante isso, porque também você vai ver isso na prática. Como que isso se dá? Você vai escutar o teu analisando, você vai se escutar muitas vezes em um lugar, desse lugar ali, né, de discurso. Vamos falar também numa outra aula sobre os 3 tempos lógicos de Lacan. Instante de ver, tempo de compreender e momento de concluir. Como é isso? Como isso acontece dentro de uma sessão? Os 3 tempos acontecendo em uma sessão. Os 3 tempos acontecendo em um processo, também porque tem o tempo, dentro desse processo inteiro analítico acontecem esses 3 tempos, né? A expansão e o tempo variado da sessão. E o corte lacaniano, o famoso corte lacaniano, e como que isso dá na prática, né? Grandes temas, não tem como falar de Lacan se não falar de gozo. Falou de gozo, estamos falando de psicanálise lacaniana. Então a gente tem aí a mais-valia, vamos estudar a mais-valia, que é a gozar a mais, né? A relação do gozo com o sofrimento e do amor ao gozo. A gente vai ter uma aula só para falar da fantasia e o desejo. Fantasia e o desejo. Dentro dessa aula de fantasia e o desejo, a gente vai falar de demandas, né? Demandas. O que é demanda? E o que é fantasia, o que é desejo, o que é sintoma. Dentro dessa aula de fantasia e desejo. E aí, na sequência, nós vamos falar sobre a relação sexual não existe, a fórmula da sexuação, a fantasia e o desejo de novo, mas já de uma outra face. A castração, a diferenciação entre os sexos, né? A mulher, o grande aforisma de Lacan, mulher não existe. Como assim, Lacan, mulher não existe? Peraí, vou te quebrar a pau. A fórmula da sexuação é isso daí. Essa aula vai ser muito legal, muito gostosa, não é difícil. Parece difícil porque tem uma fórmula, mas vocês vão entender, vai ficar tranquilo. Vamos ter prática clínica 1, 2 e 3. Então a gente vai ter 2 aulas falando sobre entrevistas preliminares, a direção da análise, a transferência, a interpretação, ouvir e escutar, intervenção, pontuação, perguntas, identificação projetiva, contra-transferência e vamos fazer estudo de caso. 3 aulas aí bem focada no manejo clínico lacaniano, tá? Depois nós vamos estudar o semblante. O que é o semblante na psicanálise lacaniana? Aí nós vamos ter uma aula sobre o sintoma, do sintoma ao symptom. O sintoma com TH de Lacan. O que é esse symptom? Depois vamos ter uma aula de symptom, o sintoma de James Joyce. Bem interessante essa aula, gente. Conta a história de James Joyce e como ele não enlouqueceu. Bom, já dei spoiler, né? Depois vamos ter aula sobre sintoma e fantasia,
né? Ah, mas você vai falar de fantasia e sintoma lá e agora vai falar de sintoma e fantasia? Sim, porque aqui a gente já vai fazer já direcionado para o grafo do desejo, a gente já está direcionando para o grafo do desejo. Aí nós vamos ter uma aula sobre o seminário desejo e suas interpretações, tá? E vamos para o desejo do analista e vamos para o famoso grafo do desejo, em 2 aulas, porque o grafo do desejo, ele é bem complexo, mas aqui vocês já vão ver, já vão identificar, já vão conseguir montar esse grafo. E o interessante é que depois você vai conseguir utilizar isso na tua clínica. O paciente vai começar a falar, você já vai montando o grafo do desejo, tá? Vamos falar sobre uma aula inteira sobre a angústia, que é importantíssima, a angústia na psicanálise. Depois, amor e transferência, agressividade na psicanálise. Vamos falar sobre narcisismo, bissexualidade e recalque, a ética na prática psicanalítica, segundo Lacan. E aí teremos prática 5, prática 6, que é análise de discurso. Nas 2 últimas aulas serão análise de discurso, tá? Tudo isso e mais um pouco, tá? Porque é o seguinte, gente, Lacan tem muita coisa para estudar. Ainda pro ano que vem, eu vou inserir mais temas ainda, tá? Porque minha cabeça fica fervilhando. Pro ano que vem eu vou colocar mais coisas pra gente estudar. Mas assim, de pronto pro ano que vem aqui, essas últimas aqui é do ano que vem. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente vai estudar e como serão as aulas. Toda aula eu vou dar um exemplo prático. Toda aula eu vou mostrar como isso acontece. Vai ter aulas que vocês vão participar, vocês vão apresentar, vocês vão interpretar, que é muito divertido essa interpretação. Quem já fez curso comigo sabe. Quem já fez curso comigo e tá fazendo de novo, que eu sei, vai ter novidades, vai ver novidades e já vai ter um olhar diferente também. Entende? Então, conto com vocês, espero vocês. O curso não será mais na sexta-feira, será na quinta-feira. A gente vai começar a partir das 19h30 e vamos até as 22 horas. Às vezes a gente vai passar das 0 hora, tô brincando, ó o xiste aí. Mas às vezes dá vontade mesmo, porque fica tão instigante, tão gostoso, dá vontade de ficar a noite inteira estudando. Vamos lá, gente? Espero por vocês.